Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Em 1861, em 9 de outubro, na Espanha, Barcelona, 300 livros espíritas foram queimados em praça pública. Allan Kardec denominou esse fato, que se tornaria histórico para o movimento espírita e, pode-se dizer, para a história do pensamento humano, de Auto de Fé de Barcelona. Vamos repetir: 300 livros espíritas foram queimados. 9 de outubro de 1861, em Barcelona, Espanha. Ainda era os resquícios da Inquisição, do pensamento algemado, submetido ao tacão do totalitarismo da fé cega e dogmática. Já houvera ocorrido a Revolução Francesa e, com ela, a libertação da Bastilha, símbolo da opressão, da tirania, do controle, da negação da liberdade de pensamento. Nada obstante, um prelado da hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, exacerbando do seu poder, determina a queima pública dos livros espíritas, 300 livros. Por outro lado, é preciso entender que os ventos da renovação sopraram desde então. E as cinzas daqueles livros se multiplicaram em outros livros da doutrina espírita e chegando, portanto, ao Brasil. E aqui, pelas mãos dos médiuns, a doutrina espírita, por meio do livro, tem se multiplicado. Temos aqui, nessa introdução, o capítulo 29 de um desses livros, Seara dos Médiuns, no qual, no qual o livro dos Médiuns de Allan Kardec merece considerações de Emmanuel pelas mãos mediúnicas do nosso querido Chico Xavier. Repito, capítulo 29, cujo título é muito interessante: Aviso, chegada, entendimento. Emmanuel, com esse título, estabelece uma cronologia das ideias que, ao fim e ao cabo, vieram constituir a doutrina espírita. Primeiro, ele se refere aos fenômenos, por exemplo, de Emanuel Swedenborg. É o aviso. É, são os sinos da revolução cultural que são tocados para sacudir a letargia do pensamento humano. Mais tarde, as palmas que anunciam um diálogo entre meninas, as irmãs Fox, e o espírito de Charles Ronald vai marcar a chegada. E, por fim, o entendimento.
Diz assim o nosso Emmanuel, nesse capítulo 29: a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Então, coube a Allan Kardec, o ínclito codificador, o nobre pensador, marcar nesse processo histórico-cultural a era do entendimento. E é interessante que, na continuidade do seu pensamento, no texto, Emmanuel diz que, quando se trata de edificação espiritual, esta obedece a uma cronologia da mente. Vejam, cronologia da mente, ou seja, das ideias. É, portanto, um processo cultural que está fundamentado nas possibilidades do processo evolutivo da razão ou intelectual e também moral. Ou seja, as ideias, como diz Leon Denis, avançam de síntese em síntese, mas sempre com base nas possibilidades do progresso intelectual e moral da humanidade. Portanto, em consequência, Emmanuel esclarece que milhares de pessoas ainda permanecem na fase do aviso, no campo fenomênico, ouvindo os sinos da renovação por meio dos fenômenos, convocando-nos às mudanças. Mas assim permanece. Outras ainda conseguem avançar dialogando com os fenômenos, mas deles não passam. Outros tantos, e aí uma minoria, certamente, adentram a era do entendimento, com um objetivo claro de, a partir da novel doutrina, a doutrina espírita, concretizar os princípios da fraternidade, espalhar a luz ao coração do povo. E como é que isso se deu? Quando? Quando se deu a era do entendimento? Foi no dia 18 de abril de 1857. Era primavera em Paris, e numa vitrina de uma livraria refletiu-se a luz do sol da nova era, a do entendimento. O Livro dos Espíritos, que, segundo a palavra dos próprios Espíritos, no Prolegômenos, dizem, afirmam com clareza que coube a Allan Kardec erguer as bases de um novo edifício que se elevaria dia após dia desde então, para reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. 18 de abril de 1857, fez-se primavera para o pensamento humano. Em Paris, França, exatamente após todo um período introdutório e contraditório da Revolução Francesa, da Revolução da Razão. Estamos falando, portanto, do livro. E é preciso, e assim queremos, nos deter um pouco nessa análise do livro. Tenho comigo um livro, exatamente, coleção obra-prima de cada autor. Trata de Einstein, o enigma do universo da lavra do filósofo Humberto Roden. Não tem um. É Humberto Roden.
A certa altura, é dito assim na introdução: nas sociedades modernas, contemporâneas, como a nossa, em que a classe média tende a considerar o livro como um sinal de status e cultura, entre parênteses, erudição. Os compradores utilizam-no como símbolo mesmo, desvirtuando suas funções ao transformá-lo em livro-objeto. Sobre isso, há até histórias, um tanto quanto de anedota. Aqueles que compram o livro por metro para encher uma sala com livros com capas muito sugestivas. Portanto, é o livro objeto. Também é cultura, mas cultura objeto. E não passa disso. Continuando, diz a introdução. O livro, antes de tudo, funcional, seu conteúdo é que lhe dá valor, é que lhe dá valor. Então, há aqueles que ficam na erudição. Vamos examinar isso um pouco. Tem o livro como meio de erudição. Na literatura brasileira, nós temos um grande escritor que dedicou-se, em particular, a escrever para as crianças, né? Monteiro Lobato. Em suas obras aparece uma figura emblemática, o Visconde Sabugosa, que é uma figura artificial, ele próprio. Ele é o símbolo daquele que tem o livro como objeto de sua erudição para lhe dar status. O livro não passa dessa condição. Lê, repete, expressa o que está no livro, divulga o que está no livro, mas é apenas tão somente algo vazio, casca, no conjunto das personagens de Monteiro Lobato, há uma outra figura. É a, a vovó, a, que caracteriza a sabedoria. Eu ia dizer Anastácia, porque esta é uma negra iletrada que representa outra forma de conhecimento, aquele que passa de boca a ouvido, mas que é desprezado, é a cultura popular construída nas relações da oralidade. Os eruditos desprezam-na, não consideram essa cultura, esse conhecimento. Ridicularizam-no por uma falsa superioridade. O que nós estamos falando é da sabedoria na figura de Dona Benta. É o livro que vai se transformar naquilo que ele é de fato. Ele tem valor pelo seu conteúdo, ou seja, quando ele traz uma. Ele é aquilo que ele é sempre, intelectual. E pode ser a sua mensagem revivida a cada momento. O conteúdo parece estático nas letras, nas palavras, nas frases. Por outro lado, dinamiza-se em função da assimilação das palavras pelo leitor, que pode discuti-las, reafirmá-las, negá-las ou transformá-las. Por isso, o livro deve ser considerado instrumento cultural, não um objeto apenas, capaz de liberar informações, sons, imagens, sentimentos, ideias através do tempo e do espaço. Pois bem, este é o livro espírita. Ele não é um livro objeto de erudição, ainda que alguns possam até tê-lo assim, utilizá-lo
assim, reduzindo-o a um objeto em uma biblioteca, em uma estante, lhe conferindo uma erudição. Seriam sabugosas, de certa forma. E nesta postura, quase sempre, tendem ao orgulho como sabugosa, porque se consideram superiores na sua erudição àqueles que não a têm, sobretudo aqueles como Anastácia, que têm um conhecimento popular, da oralidade, do ouvir dizer, do conhecimento que vai sendo transmitido de boca a ouvido. E muitas religiões, de matrizes africana, por exemplo, da nossa cultura indígena, vieram da oralidade. E no confronto com a pseudocultura europeia que chegou ao Brasil, foram desconsiderados, não valorizados. Um equívoco, pois não há uma cultura superior à outra. É preciso que todos converjam. E o livro, não objeto, erudição, mas o livro conteúdo, como são as obras de Allan Kardec e de resto da doutrina espírita, trazem-nos a sabedoria aquela emblematizada na figura de Dona Benta, uma senhora, uma matrona, como que, lembrando Carl Gustav Jung, é a sabedoria que vem com a maturidade, não apenas física, mas emocional, intelectual, experiencial. Sabedoria da palavra sapore, sabor, aquilo que tempera a vida, que nos permite entender a vida de maneira plena, rompendo preconceitos como aqueles próprios dos eruditos, levando a pessoa a essa compreensão das diferenças, respeitando-as e acolhendo. Essa sabedoria se expressa no acolhimento do outro, na amorosidade, na aproximação daquele que aparentemente é diferente e pode sê-lo, mas essa diferença não o torna menor, ao contrário, traz nessa diferença algo a ser apreendido nessa relação. Então, é do livro espírita conteúdo que estamos conversando. Isso faz com que essa edição se aproprie daquilo que foi colocado 15 dias atrás, quando nos referimos ao conhecimento espírita, esse do entendimento, que é fruto de um processo histórico-cultural que chega no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, por meio de um livro não objeto, mas um livro conteúdo, que traz informações, que traz imagens, provoca ideias, sentimentos, e necessariamente Allan Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, outro livro da codificação, no capítulo 3º, que foi dito no programa anterior, que é preciso um método para se obter, para se extrair, para desenraizar o pensamento de Kardec, como ele fez com o pensamento de Jesus. Estudo sério, que não é apenas estudar ou permanecer no nível descritivo ou no nível prescritivo das ideias que estão contidas nos livros espíritas. É preciso reflexão. Esta leva à sabedoria, e a reflexão é uma relação, como está no capítulo 3º do livro dos Espíritos, o método, sempre pelas consequências, pela relação que há da doutrina com tudo que há na contemporaneidade.
O Espiritismo entende, toca, diz Kardec, com todas as questões que interessam à humanidade. Nós estamos retomando esse aspecto porque é fundamental. Quando estamos aqui a lembrar o 9 de outubro de 1861, um acontecimento trágico no movimento espírita e além, na cultura humana, porque o totalitarismo de ideias, o fundamentalismo tentando sufocar a mudança, a transformação. De tempos em tempos, a história experimenta essas crises de alguns que, no seu orgulho marcado por verdades particulares, de um grupo tenta dominar o pensamento humano de maneira hegemônica, impondo uma verdade única que separa ao invés de reunir. A doutrina espírita inaugura, assim, a era do entendimento pelo livro. E é preciso que os espíritas de atualidade possam tomar o livro em seu conteúdo para transformá-lo em sabedoria. E aqui, caminhando às conclusões, voltando ao programa de 15 dias atrás, o método de estudo que Kardec propõe é o mesmo que João, o evangelista jovem, numa experiência mediúnica, vai receber como orientação dos espíritos. Um espírito lhe apresenta um livro e diz-lhe: tome-o, põe em tua boca, come-o. É preciso digerir. Ele vai adentrar a intimidade. Na boca, ele é doce como um mel. No primeiro contato, no enamoramento com a doutrina espírita, nas nossas noites escuras da alma. E, quando ele se nos adentra, trazendo as sombras que carregamos diante dessa luz inexcedível, nós que nos luariza por dentro, nós nos damos conta da verdade. E a verdade, como diria Sócrates, exige coragem, é a vivência, na contradição daquilo que, por enquanto, estou diante do que eu posso ser, na potencialidade que há em mim e que ela se transforma em ato, na ação do mundo, nas experiências, nas lutas, no trabalho, como diz Emmanuel nesse texto do capítulo 29 do livro Seara dos Médiuns. É uma edificação espiritual. Como toda edificação, ela vem de baixo para cima, passo a passo, numa construção dia a dia. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. E nesse processo, a doutrina espírita se alteia naquilo que ela é, consolador, um conhecimento que me permite olhar para mim mesmo, desde priscas eras, quem eu sou nessa longa trajetória, quem eu estou agora e quem é que eu posso ser no futuro. E aqui concluímos esse primeiro bloco do nosso programa em referência ao 9 de outubro de 1861, quando a truculência pensou de queimando os livros, queimar as ideias. Ao contrário, as cinzas, as ideias voaram, promovendo, se espalharam uma revolução aos dias de hoje por meio de outros livros. Até daqui um pouco, para o segundo bloco. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos no segundo bloco, tomando como referência a data de 9 de outubro, que nos remete a um outro 9 de outubro, aquele de 1861, quando
na Espanha, em Barcelona, 300 livros foram queimados, livros espíritas, por uma autoridade poderosa, arrogante, da hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda era a Inquisição. Livros foram queimados. Esse acontecimento foi denominado pelo próprio Allan Kardec como Auto de Fé de Barcelona. Como dissemos, os livros foram queimados, mas ideias não se queimam. E elas se espalharam pelo mundo desde então. Outros livros surgiram trazendo a doutrina espírita como conhecimento, um conhecimento específico que é decorrência de um longo processo histórico-cultural da humanidade, uma síntese, em verdade, um conhecimento consolador. Voltando ao Livro dos Espíritos, obra inaugural dessa enciclopédia que é a doutrina espírita, lançada numa vitrina de uma livraria em Paris, em 18 de abril de 1857, inaugurando a Era do Entendimento, ou seja, era primavera na Europa, em Paris, e uma primavera de ideias, de cultura, de conhecimento para a humanidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nos prolegômenos, anota a palavra dos Espíritos, quando estes afirmam o homem que tensencia o Espírito, evolui, aperfeiçoa, educa o Espírito, que é pelo trabalho, pelo trabalho. O que significa isso? E eles continuam: tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, aqui está a ideia central de uma visão pedagógica da doutrina espírita enquanto conhecimento. Ela é uma doutrina, ela é um conhecimento de aperfeiçoamento. Se ela tem uma base na razão, na ciência, tal qual a doutrina espírita encontrou na conjuntura cultural do século XIX, uma ciência materialista que, por consequência, trouxe uma filosofia negativista e pessimista, a doutrina, ainda que usando a razão, os métodos da ciência, erige um edifício novo, como diz os Espíritos, nesse mesmo texto do Prolegômenos, e esse edifício é enciclopédico, é uma filosofia de consequências que se propõe tais consequências a, a contribuírem com o aperfeiçoamento, que se dá pela atividade. Vamos aqui entender melhor. A atividade do corpo é tudo, desde o do berço ao túmulo. O espírito está num contexto de relações familiares, sociais, econômicas, culturais, e nesse contexto, nessas circunstâncias, o espírito age, as suas mãos operam, ele se move, ele é um co-criador. Portanto, nessa experiência no mundo e com o mundo, não sem ele, mas é nessa relação de mundo que ele vai adquirindo experiências e conhecimentos. E a doutrina espírita enciclopédia entra exatamente aí, para mediar isso, projetar luz nesse dia a dia, nesse cotidiano. Ela não é uma doutrina metafísica,
no mundo das ideias. Se de lá ela veio, ela desce ao cotidiano. E é importante lembrar que a doutrina espírita nos chega através do primeiro livro, dos demais livros. O papel do livro como instrumento, ferramenta para isso. Ele não é um livro objeto de erudição, é, como dissemos no primeiro bloco. Ele é um livro de conteúdo transformador nas consequências que ele enseja na nossa existência a partir do cotidiano. E é curioso quando aproximamos a doutrina espírita de outras experiências histórico-culturais. Por exemplo, vamos voltar no tempo, recuar os dias antes de Jesus, e vamos encontrar Filon de Alexandria. Melhor, no primeiro ano do século da nossa era, já a era cristã. Ele, no livro De Vita Contemplativa, Filon de Alexandria, ele, ele ele traz todo um conhecimento dentro de uma visão que havia à época e durante outros períodos, a chamada filosofia terapêutica. Os filósofos traziam um conhecimento que era um terapêutico, para tratar de questões oriundas do psiquismo humano. Estamos falando aqui não de depressão, necessariamente, esquizofrenia, estamos falando de doença do psiquismo, que durante muito tempo, por exemplo, o ódio, a tristeza, o medo eram considerados tais. E os filósofos terapeutas num processo dialógico como aquele de Sócrates, provocavam reflexões, fazendo com que o próprio indivíduo cuidasse de si mesmo. A verdade vos libertará. À medida que vai se conhecendo, lidando com as paixões, o homem vai se transformando, vai se aperfeiçoando, tornando-se melhor. E, no bloco primeiro, eu mencionei, inclusive, o jovem João Evangelista, no Apocalipse, no capítulo 10, falando do que os Espíritos lhe disseram. Toma o livrinho e come-o. É comer, é digerir. É um conhecimento que tem que ser digerido pela reflexão, por um processo contínuo de estudo sério, e vai provocando esse processo interno, que é uma implosão, não é uma explosão, é porque é dentro, é, fazendo-nos melhorar. E, nesse sentido, o livro tem um papel muito particular. Nos tempos de hoje, quando estamos nesses dias da internet, das redes, todo mundo conectado, numa agitação que é imensa no cotidiano, os neurocientistas, com a doutora Bruna Gambriasio, da Universidade de São Paulo, ela diz, ela relaciona esse nosso cotidiano das redes, do corre-corre, dos conectados, o estresse. Diz ela, nós vivemos um período em que tudo é muito acelerado, estimulante, quando pensamos sob uma perspectiva cerebral. O cérebro é colocado em uma atmosfera multitarefas, nela uma pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir uma música estimulante enquanto vai rolando o feed. Isso cria um acúmulo de estímulos e também gera sobrecarga de informações. E aqui ela cita uma jovem universitária, a Camila, da chamada geração Z, que está nesse corre-corre, vai para aqui, pega ônibus, troca roupa, corre, seus compromissos, a internet, muitas coisas ao mesmo tempo, isso gerando
estresse e ansiedade. Exatamente aquelas doenças do psiquismo mencionada por Philon de Alexandria no século I. Medo, tristeza, insegurança. Como lidar com isso? Os jovens estão procurando ter uma solução para isso, estão recorrendo, por exemplo, à literatura. Há uma editora especializada nessa questão. A Intrínseca é uma das editoras responsáveis por trazer ao Brasil obras literárias com perfil de conforto. É o livro, é o conhecimento, é o conteúdo possibilitando é, esse encontro do leitor com um ambiente acolhedor que permite mergulhar no desenvolvimento dos personagens das relações humanas. É muito interessante pensar nisso, né? Nesses tempos que estamos aí, o papel do livro espírita em particular. Como estamos conversando, desde os tempos recuados, pensadores, filósofos, chamados filósofos terapeutas, têm utilizado o livro, sim, o livro, como instrumento de cura da alma. E essa experiência antiga se faz presente nos dias de hoje, como eu mencionei, tratando de uma editora, a Intrínseca. Eu vou passar para a Rebeca Rádio Oliveira para que ela possa ler do jornal O Globo um dos livros que está aí, muito conhecido, sendo utilizado pelos jovens, exatamente pelos jovens. Jornal O Globo, de 6 de outubro de 2024. Um dos livros dos gêneros mais conhecidos e vendidos no país é Bem-vindos à Livraria de Ryunong-dong, da coreana Hyun Bo-hyun. Nele, a personagem Yoon-jun abre uma livraria após questionar as escolhas feitas na sua vida até aquele momento. Em sua jornada, o local se torna um espaço de cura também para outras pessoas. É interessante porque essa ideia, e a Rebeca, como uma cultura profissional do livro, temos conversado sobre uma modalidade que se chama biblioterapia. Eu tenho aqui comigo um livro, Cais dos Sopros Vitais, no qual a autora Cristiana Seixas diz o seguinte: os livros são como moradias temporárias que nos ajudam a construir a casa perdida, proporcionam trégua da brutalidade do contexto para construir espaço de intimidade favorável à criação de vínculos, tanto com os personagens e autores, quanto com outros participantes. Os livros permitem abrandar os exílios e inventar fio condutor para reescrever histórias. Na sequência, a autora Cristiana Seixas cita a educadora colombiana Yolanda Reis. Igualmente, esta autora reforça a premência da criação desse espaço-tempo de intimidade, dizendo: Nossas crianças e jovens estão imersos em uma cultura de pressa e tumulto, que os iguala a todos e que os impede de se refugiar em algum momento do dia, ou inclusive de sua vida, no profundo de si mesmos. Daí que a experiência do texto literário e o encontro com esses livros reveladores, que não se leem com os olhos ou a razão, mas com o coração e o desejo, sejam hoje mais necessários do que nunca, como alternativas para que essas casas interiores sejam construídas, criando, ao mesmo tempo, um clima de introspecção e condições de diálogo. o que você acha disso? Eu acho isso incrível, porque é exatamente isso. A gente não tem uma introspecção nos dias atuais e a gente também tem muito hábito de trazer a leitura com esse lado intelectual que ela fala aqui. Então, de você ler pela razão, de você forçar a leitura, muitas vezes, de adolescentes e crianças, quando, na verdade, você tem que ir pelo lado oposto, né? Você tem que observar qual é o lado da leitura que acolhe,
e o que que aquela criança identifica. A leitura ela é muito uma ferramenta, assim. Em escolas, bibliotecas, a gente vê muito quando professores buscam livros. Eu preciso de um livro que fale de um medo, porque a criança ela está com medo de alguma coisa. Então, o livro ele é uma ferramenta. Eu acho muito bonito quando a Yolanda Reis fala do livro como ferramenta de introspecção. Bom, caminhando para as conclusões do nosso programa, e já agradecendo a nossa Rebeca Rádio Oliveira, quero lembrar que nesse mesmo jornal que estamos citando, Jornal o Globo, a psicóloga e professora Edna Ponciano, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diz o seguinte: ao ler o livro, independentemente do gênero, a pessoa passa a estar presente no agora, enquanto ocorre uma combinação da própria experiência emocional e do outro, o narrador. Continua ela. Com a literatura, você, por exemplo, está aí, que lê livros espíritas, né, tem uma experiência catártica e a possibilidade de expressar o que sente e não consegue elaborar. Por outro lado, uma diferença desse gênero, chamado gênero do conforto, e muitas das obras da lavra mediúnica, por exemplo, de um Chico Xavier, a série Pão Nosso, Vinha de Luz, cumpre esse papel de conforto, de introspecção, como disse a Rebeca. Esse enquadro ajuda uma ideia de que tudo vai ganhando sentido, se organizando. Aí vem o clímax e a resolução de tudo que foi apresentado, a narrativa, analisa a professora de psicologia. Então, o nosso programa de hoje tratou do livro em geral e do livro espírita, lembrando 9 de outubro de 1861, um momento trágico na história do pensamento humano. Queimar livros por conta de preconceito, de fundamentalismo religioso, pensando de assim destruir ideias. Queimaram livros, disse eu, mas não as ideias, elas estão aí e sempre estarão. E a doutrina espírita é uma ideia de consolo que permite o autoconhecimento, essa relação entre o conhecimento que a doutrina enseja nos livros e o dia a dia, fazer-nos repensar, voltar para dentro, a coragem da verdade, do confronto conosco mesmo, buscar a nossa potência em meio às sombras. E Allan Kardec, o grande pensador, educador do século XIX, entendia assim, e por isso ele afirmava, e não há como cansar de repetir, a doutrina espírita requer um estudo sério, um método, para alcançar o seu clímax, que é um estágio reflexivo, a partir do qual nós nos olhamos, nos percebemos em nosso dia a dia, como os antigos filósofos terapeutas, para aprender a lidar com a tristeza, com a raiva, com o estresse, com o dia a dia, e assim construir a paz interior. Que tenhamos todo essa reflexão, e aqui termino deixando para você, querida, e para você, querido, um abraço do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, na edição de hoje, olhando para o livro, sobretudo o livro espírita, como uma ferramenta de terapia do autoconhecimento, e poder-se dizer que ler pode nos ajudar a curar as dores da alma.